sente o calor da poesia. Olá, minha gente, eu sou a doutora Medeiros, sou presidente da Associação União de Sobrado, sou professora e sou cordelista, com muito orgulho. Essa arte do cordel, até em 2009, estava bem adormecida aqui no Seridó. Tínhamos os poetas violeiros, Chico Mota, nosso saudoso Chico Mota, e Cícero Nascimento, que escreviam os cordéis brilhantemente. Só que eu tinha um sonho de saber como é que fazia o cordel. Eu queria saber a mágica daqueles versinhos todos em sons certinhos. E na época eu era agente cultural da Casa de Cultura Popular e era coordenadora do Polo de Cultura. Então eu convidei o grande poeta Djalma Mota, que ele tinha e tem total conhecimento de como faz essa arte tão encantadora. De imediato, Djalma não aceitou a proposta. Só que eu insisti tanto que ele cedeu, né? E em 2009 nós montamos a primeira turma, com 10 alunos, todos os 10 produzindo. Dentre eles, um ganhou prêmio em relação a Norte, Rio Grande do Norte, o prêmio da COSERN. Isso nos deixou muito felizes. No segundo ano, nós tínhamos 12, e assim sucessivamente. Hoje, nós temos cerca de 50 a 60 poetas escrevendo mesmo, produzindo muito. E na oficina, passou por nós mais de 100 alunos. Isso a gente fica muito feliz com essa efervescência, ver nos lajedos do Seridó ancorar tantos poetas. Isso tem uma felicidade muito grande para a gente. Esse ano nós fomos contemplados com a Lei Aldir Blanc e vamos fazer essa oficina nesse formato. Novo para nós, novo para vocês, mas vai ser muito bacana. E quando eu disse assim, quem pisa no Seridó sente o calor da poesia, eu escrevi uma décima pegando esses dois versos que a gente chama de mote, e eu digo assim: nossa terra é abençoada, com sol, com sal e com arte. Ungida fui e sou parte do cordel, sou afilhada. Por versos apaixonada, por toda essa fantasia. O meu mundo é só magia, o meu palco é este pó. Quem pisa no Seridó sente o calor da poesia. É isso, minha gente. A gente sente esse calor aqui no Seridó. E eu quero que vocês aproveitem essa oficina que está começando hoje, né? Serão em 3 módulos. E vai ser muito massa ter todo mundo versando, cantando, brincando. Então, com vocês, a Oficina de Cordel 2021. Beijo! Olá, amigo e amiga. Uma satisfação tê-los na nossa Oficina de Cordel, um conto, um canto, da Associação União do Sobrado. Para falar do cordel, vamos falar também da cantoria de viola. Ambos estão juntos, caminham juntos. A cantoria nasce do cordel e o cordel se sustenta na própria cantoria para se manter. A origem do cordel, que é um gênero da literatura popular, origem oral e posteriormente impressa em folhetos rústicos expostos à venda em cordões ou cordéis, como queiram, que deu origem ao nome. Essa poesia vem de Portugal, que tinha a tradição de pendurar os folhetos em barbantes. Firmou-se tipicamente como poesia nordestina, a partir de suas características próprias. Assim sendo, o cordel, por excelência, é brasileiro, é nordestino, sim senhor.
Os primeiros registros do cordel no Brasil ocorrem durante a colonização portuguesa, adquirindo força no século XIX, principalmente entre 1930 e 1960. Alguns escritores foram influenciados por esse estilo, o cordel, dos quais destacam-se Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna. Vamos destacar os primeiros cordelistas: Ugolino do Sabugi, Zé Duda do Zumbi, Silvino Pirauá, Leandro Gomes de Barros, considerado como o pai do cordel brasileiro, Firmino Teixeira do Amaral, João Martins de Ataíde, Francisco das Chagas Batista, José Camelo de Melo Rezende, João Ferreira de Lima, Manuel Camilo dos Santos, José Pacheco da Rocha, José Bernardo da Silva, dentre outros que têm uma importância muito grande para esse início do nosso cordel. A literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas, ou seja, os poetas cantadores, os violeiros. E mais uma vez, é importante observar a interação existente entre o cordel e a cantoria de viola. Os famosos e longos romances foram bastante difundidos pelos cantadores em suas apresentações. Exemplos: Os Martírios de Genoveva, História do Valente Sertanejo Zé Garcia, O Capitão do Navio, O Negão do Paraná e o Seringueiro do Norte, Pedrinho e Julinha, Coco Verde e Melancia ou Armando e Rosa, Pavão Misterioso, mais famoso entre os cordéis, A Batalha de Oliveiros com Ferrabras, O Cachorro dos Mortos, A Chegada de Lampião no Inferno, As Proezas de João Grilo, Viagem a São Soirée, dentre outros, muito importante para essa expansão do cordel a nível nacional. Saída das bancadas dos cordelistas, as pelejas também foram peças fundamentais na cantoria de viola. O formato do cordel, ele tem o seu formato original com capas, estilogravuras, fotos, desenhos. Tem o miolo, que é o conteúdo escrito. Vamos ter também, dentro desse formato, livros com coletâneas e livretos ilustrados, até quadrinhos já temos também do cordel e, sobretudo, já digitalizados na internet. Com relação às temáticas, existe uma variedade muito grande no cordel: sertão, seca, religião, vaqueiro, cangaço, romances, temas sociais, protesto, os didáticos, humor, homenagem. Temos cordel falando de quase tudo que se possa imaginar. A temática do cordel é universal. Com relação à tipologia, ou seja, a classificação, o cordel ele pode ser narrativo, dissertativo, descritivo, seja real, ficção. O cordel narrativo, que conta uma história, um caso, um fato pitoresco, e pode ser dividido em ficção e não ficção. A ficção, quando narra um fato criado pela imaginação humana, ainda que baseado em fatos reais. O original, quando o próprio autor
dos versos também é autor do enredo. Tem também os cordéis adaptados, quando o autor dos versos aproveita um enredo já existente, muito usado em relação aos clássicos da nossa literatura. Não ficção, quando o autor se propõe a narrar fatos efetivamente ocorridos, exemplo, a saga de um bandoleiro no oeste potiguar, de autoria do poeta Chico Mota. O cordel dissertativo, quando o autor comenta, analisa, opina sobre determinados fatos. Ele é muito usado para tratar de temas políticos, econômicos e de interesse da população. Exemplo, cordel sobre as prisões brasileiras de Marcos Maírton. Já o cordel descritivo, quando o autor desenha um cenário com os seus versos. Por exemplo, Gercier Quirino faz isso com propriedade nos poemas Paisagem do Interior e Parafuso de Cabo de Serrote. No cordel homenagem, quando se faz alusão a uma cidade, um herói, um mito, conforme se vê em O Voo da Patativa de Tideu Salles, que presta homenagem ao mestre Patativa do Assaré. Mas uma observação, é preferível não se prender a essa classificação do cordel. É comum observar muitos cordéis com mais de uma tipologia. Agora nós vamos falar sobre a literatura popular. Essa literatura popular, incluindo a cantoria e o cordel, tem o contexto didático e há uma divisão. Incluindo os repentistas, a literatura popular é dividida em duas partes. A escrita, que são em versos, prosa, pode ser a apresentação de folhetos, livros, brochuras ou antologias. A literatura oral são os improvisos criados pelos cantadores repentistas em suas cantorias, no repente, e os decorados, que são recitados ou em forma de canção. A partir de agora, vamos destacar na prática o conhecimento didático do cordel para tentar ajudar na compreensão do processo de construção dos versos. A descoberta do poeta e da poesia começa pela rima, e a primeira noção de rima que ocorre é na primeira idade. As crianças, quando estão começando a falar, elas escutam dos seus pais a palavra papai, a palavra mamãe, e ela já sente a necessidade de aproximar o som, de pronunciar o que escuta. Comumente ela escuta papai e mamãe, mas ela não diz papai e mamãe. Ela aproxima o som, papá, mamã. É esta a primeira noção de aproximação dos sons e que já dá uma tendência para a rima. Mas o que é rima? Rima é uma homofonia, ou seja, a semelhança de sons ou de pronúncia externa constante da repetição da última vogal tônica do verso e dos fonemas que eventualmente se seguem. Outra definição: repetição dos sons iguais ou semelhantes no fim de dois ou mais versos, ou seja, a repetição da vogal tônica na última palavra dos versos. E ainda podemos considerar como rima uniformidade de sons na terminação de duas ou mais palavras. Mas vamos observar com cuidado. Nem toda palavra terminada em ima, ou seja, ima, irá rimar com a palavra rima. Veja os exemplos. A palavra lágrima, lástima, última, mesmo todas terminando em ima,
não rimará com a palavra rima. Classificação das rimas. Para entender o que é rima, existe uma classificação. E as rimas se classificam em fonéticas e ortográficas. Rimas fonéticas. Leva-se em conta o som das palavras. Exemplos: heróis, voz, nós, paz, mais, país, feliz, cortês, eis, vocês, seis. Note que são palavras escritas diferentes, mas que têm o mesmo som. São consideradas rimas fonéticas. Rimas ortográficas. Considera-se a escrita da última sílaba tônica. Exemplos: candura, escura, pura, império, mistério, sério, pranto, canto, acalanto. Note que todas têm a mesma escrita na terminação, consequentemente, terá o mesmo som ao serem pronunciadas. Tonicidade das rimas nas terminações dos versos. Rimas agudas. Quando a rima acontece entre as palavras oxítonas ou monossilábicas. Exemplos: fatal, vital, balão, avião, valor, amor, és, viés, fui, rui. Estas são rimas agudas porque são oxítonas ou monossilábicas. Rimas graves. Quando a rima acontece entre as palavras paroxítonas. Exemplos: santa, planta, mala, sala, toque, choque, estilo, tranquilo. E por último, as rimas esdrúxulas, nome difícil, complicado, mas nada mais é do que quando a rima acontece entre as palavras paroxítonas. Exemplos: mágico, trágico, fábula, tábula, acólito, insólito. Olá, amigo e amiga. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro da Oficina de Cordel, um conto, um canto da Associação União do Sobrado. Para o estudo das formas poéticas, precisamos inicialmente entender o que é verso. O que é verso? Verso é cada linha ou pé de uma estrofe, poema ou uma obra poética. É uma seção ordenada de sons verbais. Também usa-se o termo verso para representar uma estrofe, um poema, uma canção ou até mesmo um folheto. Exemplo: o verso do Pavão Misterioso é uma história emocionante. Estrofe é o conjunto de versos de sentido completo, obedecendo uma determinada estrutura. É o conjunto estruturado de versos. A estrofe se classifica conforme o número de linhas. Vejamos no gráfico. Monóstico, com um verso. Dístico, 2 versos. Terceto, 3 versos. Quarteto ou quadra, 4 versos. Quintilha, 5 versos. Sextilha, 6 versos. Sétima ou setilha, 7 versos.
Oitava ou quadrão, 8 versos. Nona, 9 versos. Décima, 10 versos. Acima de 10 versos, as formas poéticas são consideradas formas irregulares. No cordel, as estrofes comumente utilizadas são as quadrinhas populares, que deram origem ao cordel e à cantoria de viola, praticamente em desuso. As sextilhas, as setilhas, as oitavas ou quadrão, as décimas, exceto quando se trata de pelejas entre os cantadores, onde podem ser inseridas diferentes modalidades: martelo, galope, quadrão, mourão, dentre outros. Para cada estrofe existe um sistema de rimas, onde teremos versos brancos e versos rimados. Quadra ou quarteto. As quadrinhas ou quartetos são estrofes de 4 versos com 7 sons poéticos, ou 7 sílabas, como queiram chamar. A quadra iniciou o cordel, mas hoje é pouco utilizada pelos cordelistas. Porém, as estrofes de 4 versos ainda são muito usadas em outros estilos de poesia sertaneja, como a matuta, a caipira, a embolada, entre outros, principalmente os trovadores. Obrigatoriamente tem que haver rima em 2 versos, ou seja, em 2 linhas. Cada poeta tem o seu estilo. Uns rimam a segunda com a quarta. Exemplo: dias são dias e noite, são noites e não dormi, os dias a não te ver, as noites pensando em ti. Fernando Pessoa. Note que o segundo verso são as noites e não dormi, vai rimar com o 4º verso, as noites pensando em ti. Outros preferem rimar todas as linhas, alternando ou saltando. Pode ser a primeira com a terceira e a segunda com a quarta, que esta é a forma utilizada pelos poetas trovadores. Vejamos: trova, AB, AB. O trabalho das formigas é comum entre operários. Não se queixam de fadigas e nem reclamam salários. Note que o primeiro verso, representado pela letrinha A, o trabalho das formigas, irá rimar com o terceiro verso, também representado pela letrinha A, não se queixam de fadigas. Formigas vai rimar com fadigas. O segundo verso é comum entre operários, representado pela letra B, vai rimar com o 4º verso, e nem reclamam salários, também representado pela letra B. Veja, operários rima com salários. Outra maneira de escrever a quadra é o próprio quarteto utilizado nos sonetos. Vejamos. A primeira vai rimar com a quarta e a segunda com a terceira. Os quartetos usados nos sonetos ou sonetilhos. Quarteto A, B, B, A. Onde nasci, morri. Onde morri, existo. E das peles
que visto, muitas há que não vi. Carlos Drummond de Andrade. Veja o primeiro verso, letrinha A, onde nasci, morri, vai rimar com o último verso, também representado pela letra A, muitas há que não vi. E internas as rimas, representados os versos pelas letras B, onde morri, existo, e das peles que visto. Neste caso, dos quartetos, em um dos quartetos, 2 sonetos, o primeiro, onde nasci e morri, rima com o quarto, muitas há que não vi, e o segundo, onde morri, existo, rima com o terceiro, e das peles que visto. Também chamada de verso de 6 pés, colcheia ou repente, as mais utilizadas no cordel e na cantoria são as sextilhas. Estrofe ou estancha de 6 versos de 7 sons, sendo os versos pares rimados. Esta modalidade é uma extensão da quadra que foi a primeira da poesia cantada. Segundo alguns estudiosos, foi uma iniciativa do poeta Silvino Pirauá de Patos, na Paraíba, estilo muito usado nas cantorias, onde os cantadores fazem alusão a qualquer tema ou evento, usando o ritmo de baião acompanhado ao som da viola. Nós vamos ter essa estrutura A, B, C, B, D, B, como no exemplo que vamos ver agora. Todo fim de ano eu passo, de frente à mesma favela, na esperança de ver o Natal brilhando nela, mas só vejo a mão do mundo batendo no povo dela. Uma cestilha do grande mestre Antônio Francisco, de sua obra Um Urubu Quase Santo. Veja que os versos pares, 2, 4 e 6, serão versos rimados. Favela, nela, dela. Já os versos ímpares, passo, ver, mundo, não há rimas. Existe outra estrutura de cestilhas. A, B, C, C, B, considerado como o estilo clássico. Vejamos o exemplo de José Lucas de Barros em Pelas Trilhas do Meu Chão. As letras sequenciais A, B, C, C, B. Os 2 primeiros versos irão rimar, as letras repetidas, A. Doa-se a mãe desde quando o filho nasce chorando. O terceiro verso, com vontade de mamar. O quarto verso, assim como o quinto, vão rimar entre si, rimas paralelas, em parelhas. E seio aberto a nutrir, o filho é só para pedir, e o último verso rimando com o terceiro, a mãe é só para dar. Essa é a estrutura do estilo clássico das sextilhas. Esse estilo, ou estrofe de 7 versos, ou setena, de 7 em 7, usada tanto no cordel como na cantoria dos violeiros, atribuída ao poeta alagoano Manuel Leopoldino de Mendonça Serrador, conhecido por Serrador. O estilo A, B, C, B, D, D, B, muito usado por Zé Limeira, o poeta do absurdo. Vejamos o exemplo abaixo. Vamos dar
um grande exemplo de poeta cantador, inventor das 7 linhas, uma estrofe de valor. Trata-se do nordestino Manuel Leopoldino de Mendonça Serrador, Geraldo Amâncio, da obra De Repente Cantoria. Veja que nas setilhas ou 7 linhas, os versos rimados. Continuam os versos 2, 4, rimando, que vai rimar alternado com o 7º. Ou seja, 2, 4 e 7 serão rimados. O primeiro e o terceiro serão versos brancos, enquanto que o 5º e o 6º estarão rimando entre si. Os quadrões são oitavas. O nome já diz, 8 versos com variadas disposições. As mais usadas são essas duas que vocês vão ver na sequência de letras. A, B, C, B. E A, B, C, B. Vejamos este primeiro exemplo do poeta Cancão. Canta alegre o rouxinol, no momento em que o sol vai tornando o arrebol cor de rosa e amarelo. A natura sacrossanta, doce, meiga, pura e santa, chora e ri, soluça e canta, contemplando o quadro belo. Note que nós vamos ter 3 versos emparelhados, 1, 2 e 3, rouxinol, sol e arrebol. Vamos ter o 4º verso rimando com o 8º, que é amarelo, que vai rimar com belo. E aí, os versos 5, 6 e 7 estarão rimando também paralelamente. Sacrossanta, santa e canta. Outro exemplo de quadrão ou oitava, em uma outra distribuição. Representação A, B, C, B. Versos de Raimundo Amâncio. A casa velha é aquela que papai morava nela. Já não tem mais a janela e se acabou o portão. Só resta agora o fogão, uma panela quebrada, tudo se acabou em nada nos 8 pés de quadrão. Então vocês verão que os 3 primeiros versos estarão rimando aquela, nela e janela. Vamos ter o 4º e o 5º, além do 8º, também rimados, portão, fogão, quadrão, e exatamente o 6 e o 7 estarão rimando, quebrada e nada. Agora vamos falar sobre as décimas, falando de décima fechada. São estrofes de 10 versos com 7 sons silábicos. Serve como forma básica de onde se deriva vários estilos. Há algumas estruturas para as décimas. A mais usada é o que é também usado na cantoria de viola, que são os versos rimados. O primeiro com o 4º e o 5º, o segundo vai rimar com o terceiro, o 6, o 7º e o 10º também serão rimados, e o 8º e o 9º também exige-se a rima. Muito utilizado na cantoria
para as glosas e tantas outras formas poéticas. Vamos ao exemplo do poeta Manuel Francisco. Basta somente uma caixa de melhoral infantil, um pacote de Bombril, uns 3 quilos de bolacha. Uma prateleira baixa não precisa ser comprida, uma caixa de bebida, um gato para pegar rato, uma bodega no mato não precisa ser sortida. Temos as décimas ou 10 linhas, é estrofe também de 10 versos, porém com 10 sons poéticos, muitos chamam de sílabas poéticas, apresentando o mesmo esquema de rimas, comumente. O primeiro rima com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o 6, o 7 e o 10º serão rimados, também o 8º e o 9º. É uma estrutura muito utilizada nas glosas. Vejamos o exemplo da jovem poetisa Aniele Medeiros. Entre vidas renasço pro infinito, busco força, enfrento minhas falhas, e nos erros aceito as batalhas que me fazem mudar quando repito. Sou fraqueza, mas nunca eu hesito, assim faço meus dias empreender. A jornada que faz resplandecer a pureza do amor que agora bebo, quando ando descalço é que percebo a estrada que os pés puderam ver. As glosas. As glosas poderão ser em estrofes de 7 ou 10 sons poéticos. Também uma estrutura muito usada na cantoria e que também usa-se no cordel. As glosas são feitas a partir de motes, obedecendo às estruturas das décimas. No estilo popular, o mote será os 2 últimos versos. Vejamos o exemplo. O trabalhador disposto apresenta seu talento, arranja seu alimento com o suor do seu rosto. Trabalha com muito gosto, porque é batalhador. Não cansa, não sente dor, mostra a sua qualidade, tem sabor de honestidade no pão do trabalhador. Chico Mota. Existe também a décima no estilo clássico. E aí, a mesma estrutura das décimas, estrutura de rimas, porém, os versos do mote serão o 4º e o 10º. Vejamos no exemplo a seguir, note que as letras em maiúsculas serão o mote. Para o corpo, o alimento é o pão de cada dia, mas para toda alegria, a poesia é um fragmento que faz um corpo sedento curar-se de qualquer ânsia, diluindo a arrogância e a transformando em amor. Ela é aroma e o sabor que dá à alma substância. Poeta é de Carlos Medeiros. Uma estrutura de décima, muito utilizada no cordel, diferente dos exemplos já citados anteriormente. São décimas que têm a junção de uma quadra com uma sextilha clássica. Se não, vejamos o exemplo abaixo. Poeta, você devia era escrever um poema falando dos rouxinóis, do sapo e da siriema, dos raios da lua cheia, ou do sapato sem meia, do boêmio vagabundo, em vez de ficar quebrando sua cabeça e pensando nas injustiças do mundo. Poeta Antônio Francisco de Mossoró, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, cadeira Patativa do Assaré. Distribuição ou divisão do pensamento. Na poesia popular, existe uma divisão interessante e até de forma curiosa e espontânea. Vejamos. Nas quadrinhas ou quadras populares,
Os 2 primeiros versos serão sempre uma afirmação e os 2 últimos será a conclusão. Vejamos o exemplo a seguir. De encarnado veste a rosa, de verde o manjericão. De branco veste a açucena, de luto o meu coração. Estrofe de domínio público, vocês percebem que nos 2 primeiros versos se fez uma afirmação. Veja, de encarnado veste a rosa, de verde o manjericão. Estamos afirmando. Já nos 2 últimos versos, de branco veste a açucena, de luto o meu coração. Fiz uma conclusão. Nas sextilhas ocorrerão 3 divisões no pensamento. Os 2 primeiros serão uma afirmação, os 2 seguintes, terceiro e quarto, uma razão, e os 2 últimos, o quinto e o sexto, uma conclusão. Se não, vejamos. Essa noite eu tive um sonho que me fez acordar cedo. Afirmei. Sonhei que estava sonhando, revelando o meu segredo. Dei uma razão para a afirmação. E sigo concluindo. E contei para todo mundo do que é que eu tenho medo. Poeta José Fernandes, da Oficina de Cordel. Nas estrofes de 7 linhas, ocorrerá uma semelhança com as sextilhas. Os 2 primeiros versos serão a afirmação. Os 2 seguintes, terceiro e quarto, a razão. E os 3 últimos, quinto, sexto e sétimo, serão a conclusão. Note no exemplo a seguir. Mastruz com leite é mistura, um tanto impressionante, afirmei. Atua no organismo na função de expectorante. Dei uma razão para a afirmação anterior e sigo complementando. E em tempo determinado, perante um osso quebrado, passa a ser cicatrizante. Poetisa Jussara Santos, do Cordel Medicina no Sertão. Nas oitavas, teremos comumente 2 divisões. Assim como as quadras, na oitava ou quadrão, 2 divisões. Os 4 primeiros versos farão uma afirmação e os 4 últimos será a conclusão. Se não, vejamos no próximo exemplo. Quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudade. Tenho visto muita coisa, menos a felicidade. Soltam-se os meus dedos tristes dos sonhos claros que invento. Nem aquilo que imagino já me dá contentamento. Versos de Cecília Meirelles, adaptadas por Fagner na canção Canteiros. Para as estrofes em decassílabos, ou seja, 10 sílabas ou 10 linhas, nós teremos comumente a segunda distribuição. Os 4 primeiros versos será a afirmação. Os 4 seguintes, do quinto ao oitavo, teremos uma razão. E os 2 últimos, comumente os motes, será a conclusão. Vejamos nessa estrofe de Maurílio Fernandes. Visitei a casinha abandonada, pelo tempo tornou-se tabuleiro. Os entulhos nas rumas do terreiro, relembrando que ali já foi morada. Uma cerca divisa da estrada, passadiça a porteira que passava, caminhei nas veredas que eu andava, ao voltar do roçado eu tropecei. No caminho da roça eu encontrei as chinelas de sola que eu usava. Note que aí os 4 primeiros faz uma afirmação, os 4 seguintes a razão e os 2 últimos o mote, a conclusão. Uma observação importante para vocês. As conclusões das estrofes também são chamadas de peças. E a peça é o desfecho da imaginação poética. Deve ser o ponto forte da estrofe,
consequentemente, a parte arrojada do poema. Neste terceiro e último módulo, nós vamos trabalhar a metrificação. O cordel, para ser bem feito, tem que ser metrificado. A contagem definida deixa o som cadenciado. Se o verso não tiver métrica, ficará com o pé quebrado. Na oficina de cordel, todas as oficinas que já foram ministradas ao longo desses 12 anos, quando chegamos na métrica, muitos alunos se assustam no início, porque é considerada como a parte mais difícil. Eu não vou chamar de mais difícil, vou chamar da parte que se precisa mais atenção, onde nós vamos ter a sensibilidade auditiva mais presente. O que é isso? Porque nós vamos trabalhar com a contagem de sons. Então nós precisamos ter o máximo de cuidado, por isso que é importante a fala na construção dos versos, muito mais importante que a própria escrita. Nunca esqueça, a fala é mais importante que a escrita para ajudar na construção dos versos metrificados. E o que é métrica? Métrica é a medida das sílabas, ou seja, é a medição dos sons de cada verso. É o tamanho exato que cada verso deverá ter. Se ele for redondilhas menores, 5 sons poéticos em cada linha, em cada pé. Se ele for redondilhas maiores, 7 sons poéticos em cada verso. Se você escreve em decassílabos, ou seja, em 10 sons poéticos, comumente todos os versos serão também de 10 sons poéticos. É importante lembrar, metro é a medida do verso. Se ele tem 5 sons, 7 sons ou 10 sons. E a metrificação é o estudo desse metro, ou seja, o estudo dessa medida é chamado de metrificação. Classificação dos versos. Mediante o número de sílabas poéticas, ou seja, de sons poéticos, os versos são classificados da seguinte maneira: monossílabo, 1 som; dissílabo, 2 sons; trissílabo, 3 sons; tetrassílabo, 4 sons; pentassílabo ou redondilha menor, 5 sons; hexassílabo, também chamado de heróico quebrado, 6 sons; heptassílabo, também chamada de redondilha maior, é o universo do cordel, 7 sons; octassílabo, 8 sons; eneassílabo, 9 sons; decassílabo ou heróico, sáfico, martelo ou gaita galega, 10 sons; endecassílabo, o galope beira-mar, 11 sons; dodecassílabo, versos alexandrinos, 12 sons, e o bárbaro acima de 12 sons. É lógico que você não vai fazer um cordel com cada verso com 1, 2 ou 3, 4 sons. Creio que a partir de 5 sons, com as redondilhas menores, é que você vai construir um cordel. Mas isso não implica dizer que você não pode construir os seus poemas livres da maneira que você quiser. Nós não estamos instruindo apenas para você fazer o que já existe nas regras ou nas formas utilizadas no cordel. Você pode criar a sua própria estrutura, seus versos como você queira, com sons, 2 sons, 3 sons, 9 sons, fica a critério de vocês. Vocês podem até também trabalhar o poema versos brancos, poemas modernos, contemporâneos, utilizando estruturas de versos que não sejam iguais.
fiquem à vontade com relação a isso. Agora, para o cordel, é importante você utilizar o mesmo metro, ou seja, o mesmo tamanho de versos para toda a estrutura do cordel quando você for utilizar. A harmonia dos versos. O verso é uma sucessão ordenada de sons verbais. Lembre do que eu disse. É mais importante a fala do que a escrita. Nem sempre nós vamos falar como está escrito. Por isso, é muito importante o pronunciar dos versos para você sentir a harmonia. O número desses sons determina o movimento do ritmo, ou seja, a cadência musical. Chamaremos de som o conjunto de fonemas emitido ao mesmo tempo. A designação som é utilizada para substituir a denominação imprópria ou equivocada de sílaba para evitar confusões. Porque muita gente acha que sílaba será sílaba gramatical, quando na verdade serão sons pronunciados e às vezes um som ou uma sílaba gramatical vai se unir a outra formando um novo som. Para isso nós temos as regras de metrificações. São muitas as regras de metrificações, mas nós vamos trabalhar apenas as mais simples e as mais utilizadas. Vejamos no exemplo que está aí para você verificar. Contar até a última sílaba tônica do verso. Para saber metrificar, vamos fazer a contagem até a última tônica. Vejamos esse exemplo detalhado. Para saber metrificar, vamos fazer a contagem até a última tônica. Note, amigo e amiga, que nós vamos pronunciar o verso até a última sílaba tônica. Repetindo, reforçando para vocês, a contagem dos elementos sonoros do verso nem sempre coincide com a das sílabas gramaticais. Vejamos agora a escansão. O que é escansão? A escansão é um processo de separação das sílabas poéticas do verso. Vejamos no exemplo. Separo todos os sons. Note a separação desse verso. Separo todos os sons. 7 sons poéticos. A elisão. A elisão é um recurso comumente utilizado muitas vezes no processo natural. É uma reunião das sílabas entre palavras para diminuição ou ajuste do verso. Vejamos mais um exemplo. Juntando os sons dos meus versos. Quando eu pronuncio simultaneamente, eu vou pronunciar juntando os sons dos meus versos. 7 sons. Veja que no verso os fonemas se contraem em elisão com a união das palavras em que se encontrem, formando outros sons, desde que pronunciemos simultaneamente. O verso é a arte da palavra falada e não da escrita. Repito, o verso é a arte da palavra pronunciada e não da escrita. Por isso que é importante pronunciar para compreender melhor e diferenciar os sons falados dos sons escritos. Vejamos os exemplos que nós colocamos para você, para melhor compreensão e exercitar mais a questão das elisões. Gosto de escrever cordel. Nós vamos ter 8 sílabas gramaticais. Entretanto, pronunciando simultaneamente
de maneira natural, você nunca vai escrever, ou melhor, você nunca vai pronunciar: gosto de escrever cordel. Isso aí é para quem está começando o processo de alfabetização. Nós vamos trabalhar diferente. Vejamos, gosto de escrever cordel. Perceba a elisão da sílaba de mais es, de escrever. Ao invés de escrever, ficará de escrever. 7 sons poéticos. Outro exemplo. Eu nunca aprovei cachaça. Nada contra. A quem gosta de tomar um aperitivo, nada contra, gente, viu? Nada contra. Mas é apenas um verso para explicação. Eu nunca aprovei cachaça, do verbo aprovar. Vejamos o exemplo. Eu nunca provei cachaça. Fica com 7 sons poéticos. Ou seja, teremos aí uma certa ambiguidade. Eu nunca aprovei cachaça e eu nunca provei, eu nunca degustei cachaça. Mas é o que estamos pronunciando no verso. O que tem 9 sílabas gramaticais ficará com 7 sons poéticos. Vejamos o verso. Tempo ingrato até nas cores. Vamos detalhar bem melhor para você. Eu tenho 10 sílabas gramaticais. Tempo ingrato até nas cores. Mas quando eu pronuncio naturalmente este verso, eu terei tempo ingrato até nas cores. 7 sons poéticos. Perceba que há 2 elisões, tempo ingrato, o pó de tempo, mas o in de ingrato estarão se fundindo, unindo em um único som. Tempo in, grato até. A mesma palavra ingrato vai juntar com até. No último som, o T ou Tó vai se unir à primeira sílaba de até. Tempo ingrato. Tempo ingrato a. Tempo ingrato a. Note que o O vai deixar de ser pronunciado. Isso por quê? Porque os sons tônicos vão exatamente engolir os sons átonos. Por isso que tempo ingrato até nas cores. Eu não vou pronunciar o O de tempo e nem o O de ingrato. Nas elisões, os sons fracos irão praticamente desaparecer pela a pronúncia dos sons fortes. E o último exemplo, nós temos um verso com 11 sílabas gramaticais e entre o verso ornamentado. Mas pronunciado nós vamos ter, e entre o verso ornamentado, 7 sons poéticos. Note que eu comecei fazendo uma elisão. O primeiro é do verso com o segundo. O primeiro vai deixar de ser pronunciado, que é mais fraco. O é de entre também vai deixar de ser pronunciado, porque o é mais forte, o O de o verso é mais forte, e também o O de verso irá se perder com o som forte de ornamentado. O O de ornamentado. Vejamos. Yen, tu, tru. Ver, sor, ornamentado. Tru, verso ornamentado. 7 sons poéticos. Às vezes, quando a gente vai explicar detalhadamente, precisamos enrolar um pouco a língua,
mas pronunciando normalmente, isso desaparecerá. E entre o verso ornamentado. Outra observação. As pontuações não impedem as junções de sílabas gramaticais. Ou seja, você pode juntar um vocábulo ao outro, mesmo havendo um ponto depois do primeiro vocábulo. Vejamos o exemplo. Pense em calma, evite errar. Olha o verso. Pensa em calma, evita errar. Se eu pronunciar ele separadamente, como fiz, fica com bastante sons. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas gramaticais no primeiro verso. Pronunciando, pensa em calma, evita errar. 7 sons poéticos. Note a elisão em calma, vi, calme, calme, calme. O ar de calma irá se perder na pronúncia. Outra regra da metrificação é que a gente procure evitar criação de sons desnecessários. É o que chamamos de Swarabhakti. É o nome esquisito. Swarabhakti. Aí está para você a escrita. Evite fazer sons desnecessários. Vejamos alguns exemplos. O vocábulo cacto. Então, separando silabicamente, cacto. 2 sons poéticos. Cacto. E isso se ele estiver no início ou no meio do verso. Se ele estiver no fim do verso, será apenas um som. Mas vamos fazer de conta que ele está no início ou no meio do verso. Cacto. Nunca vamos pronunciar caquito. A palavra não é caquito, é cacto. O C quase não aparece neste encontro consonantal. O segundo exemplo. Apto. Nunca, jamais pronuncie apito, e sim apto. A mesma coisa do exemplo anterior. O terceiro, aspecto. Note que o C, nesse encontro consonantal, ele quase não é pronunciado. Então, nós não vamos pronunciá-lo como aspecto. Não, nós não vamos ter aí 4 sons poéticos. Nós vamos ter, nem teremos 4 sílabas gramaticais. Aspecto. Jamais evite pronunciar aspecto. E por último, vejamos a palavra convicção. De modo algum pronunciar convicção. É comum os cantadores repentistas pronunciarem, mas isso é uma regra facultada para a fala, nunca para a escrita. Então, vai escrever, não coloque esses exemplos, esses encontros consonantais, jamais criando um som a mais. Evite Swarabhakti. É importante também mencionar que pode existir elisão, ou seja, união de sons no mesmo vocábulo, numa mesma palavra. Exemplos: violeiros. Você pode escrever violeiros, 4 sons, ou, mediante o que você vai escrever, você pode suprimir um som fazendo a elisão. Violeiros, violeiros. Juntar o vi com o em um único som. Violeiros. No segundo exemplo, veja a palavra quietude. Quietude. 4 sílabas gramaticais. Mas, se eu, em determinado momento, quero construir um verso
e eu só tenho que ter mais 3 sons, incluindo a palavra quietude, eu posso fazer a elisão de quer, tu, de. E isso se a palavra tiver no início ou no meio do verso. Porque se tiver no fim do verso, que é tude, terá apenas 3 sons, e quer tude, apenas 2 sons, caso esteja no fim do verso. O terceiro exemplo, vocábulo ansiedade. Ansiedade. 5 sílabas gramaticais. Pronunciando, eu posso unir essa palavra da seguinte maneira: ansiedade. Juntei a sílaba si com a sílaba em um único som, ficando com 4 sons, caso ele esteja no início ou no meio do verso, e 3 sons se ele estiver no fim do verso. Ansiedade. E por último, nós vamos trabalhar a sinonímia. O que é sinonímia? O próprio nome já diz: qualidade nas palavras sinônimas. Expressão de uma ideia através de palavras sinônimas. Estudo dos sinônimos. Isto é a sinonímia. E como é que eu posso usar a sinonímia para melhorar a minha maneira de metrificar os versos? Existem ocasiões em que a substituição de uma palavra por outra ajuda bastante na metrificação de um verso. Veja os exemplos. Eu pensei que fosse. Se você contar, nós vamos ter, neste caso, neste verso, 5 sons. Eu pensei que fosse. Usando a sinonímia, podemos substituir pensei pelo vocábulo imaginei. Eu imaginei que fosse. Aí ficamos com 7 sons poéticos. Vamos mais um exemplo. Ah, se a meninice voltasse. Note que aí tem 8 sons poéticos. Nós não vamos ter 8 sílabas gramaticais. Nós vamos ter 8 sons poéticos. Ah, se a meninice voltasse. 8 sons poéticos. Fazendo a permuta ou sinonímia, ao invés de meninice, trocando pela palavra infância, nós teremos se a infância voltasse. 7 sons poéticos. E vamos a um exemplo mais detalhado. Eu vou ter o verso de 6 sons poéticos. Um carro muito grande. Note, um carro muito grande. 6 sons poéticos, não sílabas gramaticais. Por quê? Porque a palavra grande está no fim do verso e vamos contar, lembre, até a última tônica. Então, um carro muito grande, 6 sons poéticos. Para colocar esse verso metrificado, eu vou trocar um por algum. Algum carro muito grande. 7 sons poéticos. Mas, porventura, você diz: eu não quero tirar a palavra um. Eu quero deixar a palavra um. Eu não gostei da palavra carro. Então, vamos substituir. Vamos fazer a sinonímia usando uma outra palavra para substituir a palavra carro. Aí eu vou usar transporte. Um transporte muito grande. 7 sons poéticos. Mas eu estou insatisfeito. Eu quero deixar a palavra um, quero deixar a palavra carro e não gostei da palavra muito. Então vamos fazer a sinonímia substituindo o vocábulo muito por a palavra bastante. Um carro bastante grande.
E aí ficaremos com 7 sons poéticos. Um carro bastante grande. Mas eu não quero tirar nenhum, nem carro, nem muito. Eu não gostei da palavra grande. Então eu vou deixar um carro muito comprido. Ficaremos com 7 sons. Um carro muito comprido. Note que o mesmo verso eu dei 4 exemplos de sinonímias para vocês alterarem as palavras para deixar o verso metrificado.